Moçoilos! Vamos lá. Qual que é o nosso passo agora? Vamos calcular o rotacional do campo elétrico. Só que eu tenho que calcular o rotacional do campo elétrico no caso mais geral possível. Qual que é o caso mais geral possível? Campo elétrico, esqueci de um detalhe importantíssimo. O campo elétrico de uma distribuição volumétrica. Então, nós vamos ter que calcular o rotacional disso daqui. Tá? Então, esse daqui é o rotacional. Eu vou calcular o rotacional do campo E. Por quê? Se esse rotacional for zero, o que eu concluo? Que ele é conservativo, consequentemente, próximo passo, a busca por uma função escalar que me permita obter o campo elétrico. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos calcular o rotacional de E. Então, o que vai ficar? Eu vou tentar ser um pouquinho rápido, então vou argumentar mais, como vocês não copiam tudo mesmo. Ó, cara, olha o que fica. O que você tem que estar de olho? O rotacional é um operador. Ele vai atuar em quais coordenadas? Nas coordenadas de posição, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu vou calcular o rotacional em um determinado ponto do espaço. Tá? O rotacional de um campo é um campo vetorial, então para cada ponto do espaço ele associa um vetor que indica a tendência de giro em torno daquele ponto. Então, quando eu calculo o rotacional, esse operador está relacionado às coordenadas R. Mas olha só, que coisa bonita para depois, se vocês quiserem, vocês colocarem no Instagram e parecer que está um curso difícil pra caramba. Cara, eu vou ter que calcular o rotacional do quê? De uma integral tripla. Olha só, eu tenho que calcular o rotacional dessa integral tripla. Gente, no curso de cálculo de vocês, pelo que eu falei, assim, parece que é a primeira vez que eu falei de rotacional, né? Dificilmente vocês lembram como se resolve uma integral tripla. Quiçá calcular o rotacional dela. E aí a gente vai ter que buscar algum meio de calcular isso. Eu vou ter uma frase agora, não vai adiantar agora, mas vocês vão ver depois. É fácil. Tá bom? Porque nós vamos utilizar o seguinte. Olha só. Nós vamos utilizar uma coisa que sempre foi um dos grandes problemas da matemática, que inclusive que deu início aos estudos da noção de limite, da noção de série de Fourier, série de frequência, que é o seguinte. Qual das operações eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, porque rotacional é derivada, né? Isso aqui é integral. Existe uma preferência? Vamos primeiro lembrar qual é o significado de integral. Integral é uma? Não. Significado integral é uma soma. Tudo bem? Então aqui eu estou derivando uma soma. Derivada da soma, soma das derivadas. Isso é válido para questões finitas. Só que a integral é uma soma de quantidades infinitas. E aí o questionamento seria, será que vale isso? Porque, olha só, se for válido que para soma infinitas a derivada da soma é a soma das integrais, significa que eu posso passar o operador rotacional aqui para dentro. Porque aqui está a derivada da soma. Eu escreveria como soma das derivadas. Tudo bem? Entenderam? Entenderam o questionamento? Não. A questão é a seguinte, eu estou derivando uma soma. Que é a derivada da soma. Tá? A derivada da soma. É o que está aqui. Tudo bem? Ou, para ficar melhor, derivada
Tn dos Fis. Concorda que é derivada da soma? Só que você sabe que a derivada da soma é o quê? Soma, olha a ordem das palavras, velho. Soma das derivadas. Captou? Mas aquilo ali é válido porque eu estou falando da quantidade finita. E aqui, será que é válido? Cara, não faz o mínimo sentido, eu acho que nem condições vocês teriam, de eu demonstrar que sim, que é válido. Isso é algo para matemática, não é matemática avançada, matemática avançada, avançadíssima. Tá bom? Você justificar que isso é possível. Então, eu só estou guardando essa ideia que a derivada da soma é soma das derivadas, significa que para funções bem comportadas, eu posso fazer essa troca. Essa troca significa eu permutar os operadores rotacional e integral. Do jeito que está escrito ali, primeiro eu tenho que fazer a integral e depois o rotacional. Ou seja, a derivada da soma. Mas eu posso fazer soma das derivadas. Tudo bem? Não que vai melhorar muita coisa. Mas vai. Então, vamos lá. Ó. Olha lá. Rotacional do campo E no ponto R igual. Ó, primeiro, tanto para o rotacional quanto para integral, o K é constante. Sai fora. Tudo bem? K, aí, olha a diferença agora. Agora eu vou primeiro resolver a integral, como se eu tivesse permutado os dois operadores. E aí eu vou passar o rotacional aqui para dentro. E aí eu quero que vocês tenham uma percepção aqui. Vou passar o rotacional para dentro. O rotacional atua em quais coordenadas? Nas coordenadas R. Ponto onde eu estou avaliando. Só que essa densidade está atuando em qual coordenada? R', localização da carga fonte. Então, com relação ao operador rotacional, o ρ de R' é uma constante. Pegou a ideia? Então, o ρ de R', para nossa sorte, ele não precisa ser considerado no operador rotacional. Ou seja, nós teremos que calcular o rotacional. Olha o tamanho da conta, hein? Já reduziu bem, né? R menos R' pelo módulo de R menos R' ao cubo. Tá certo, tá certo, tá certo. dV. E aí eu fecho. Tudo bem? Portanto, meus amiguinhos, antes de eu fazer a integral, a única coisa que eu tenho que fazer é calcular aquele rotacional ali. Apenas. Que eu já sei quanto que ele vai dar, né? Quanto que vai dar o rotacional? Aquele, que campo que é aquele? É o campo radial que cai com o inverso quadrado da distância. Vou falar de novo. Que campo que é aquele? Qual que é a palavra mais importante do que eu estou falando agora? Porque eu vou calcular. Radial. Radial rotaciona? Não. Tá? Ele está assim, né? Ele não tende a causar rotação. Entenderam? Certo? Então, vou calcular o rotacional daquele campo. Então, só que, bom, aqui está escrito em coordenadas esféricas. Né? Você não sabe trabalhar coordenadas esféricas. Vamos passar para as coordenadas polares? Retangulares. Então, vamos fazer aquela pausinha de sempre. Fazer aquela pausa. Cara, vai ficar mais comprido que esperança de pobre, mas vamos lá. Ó, eu vou escrever aqui, ó, eu acho que vai ficar bem óbvio, tá? R menos R' ao cubo pelo módulo de R menos R' ao cubo igual. Oh my God, cara.
Antes de vocês chorarem pelo que vai aparecer aqui, nem existe vetor ao cubo, né? É mania. Tudo bem? Antes de vocês chorarem com o que vai aparecer aqui, vocês lembram que a gente ainda tem que calcular o rotacional, tá? Certo? Eu vou escrever o vetor R menos R' como sendo x menos x' na direção I, mais y menos y' na direção J, mais z menos z' na direção K. Certo? Dividido pelo módulo. Módulo x menos x' ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos z' ao quadrado, tudo isso elevado a 3/4. Vamos calcular o rotacional? Eu não vou montar matriz, mas nem ferrando. Tá? Uma outra forma que você tem é você visualizar assim, ó. Tentar lembrar. Tá bom? Eu vou tentar lembrar. Eu vou começar calculando a componente I do rotacional. Ok? Ó. Porque eu vou começar pela componente I, porque eu tenho mais ou menos na memória como que é a componente I, ó. Então, ó, olha só. Rotacional de E no campo R, produto escalar I. Estou calculando a componente I do rotacional. Como é que era a componente I do rotacional mesmo? Deriva a componente Y relação a Z menos derivada da componente Z em relação a Y. Tudo bem? Ok? Então, vamos escrever aqui, ó. Isso é... Não, nem precisava do parênteses. Deriva a componente... Deriva a componente Y do campo em relação à variável Z menos deriva a componente Z em relação à variável Y. Agora é só trabalho braçal. Carreta. Vou colocar uma carreta. Componente escalar. Componente I do rotacional. Igual meus amiguinhos. Vamos ver a componente I do rotacional? Não! Tem que derivar a componente Y. Em relação a Z. Componente Y do rotacional é isso aqui, ó. Isso sobre isso, tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver se a gente lembra. Acho que aqui... Eu não sei, eu tô com a impressão que aqui não cabe. Não, talvez caiba. Talvez caiba. Se eu fizer um grandão assim, ó. Vamos lá. Aí vai ser a derivada de um quociente, né? Como é que é a derivada do quociente? Derivado de cima vezes o de baixo. Quem é o de cima? Y menos Y'. Eu tenho que derivar Y menos Y' em relação à variável Z. Quanto que deu? 0. Fechou. Tudo bem? Derivado de cima vezes de baixo. Menos derivada do de baixo vezes de cima. Aí agora eu tenho que derivar o de baixo. Só que para derivar o de baixo, eu tenho que usar a regra da cadeia. Certo? Ó, eu vou chamar o que está aqui dentro, ó. Só para não precisar ficar escrevendo, eu vou chamar o que está aqui dentro de R ao quadrado. Tudo bem? Tá certo?
Só para caber ali. Então, vamos lá, vamos derivar o que tá embaixo. Bom, derivada do que está embaixo. Regra da cadeia. 3 meios de R ao quadrado elevado a meio. Tudo bem? Tudo bem? Então vai ficar. Opa, tem um menos, né? Menos a derivada do de baixo. 3 meios de R ao quadrado elevado a meio, eu vou colocar R. Tudo bem? Certo? Era módulo de R, mas deixa. Que é R ao quadrado elevado a meio. Então foi derivado de baixo vezes... Opa, não acabei de derivar o de baixo. Calma. Por que menos 1? Porque ali, se você souber fazer aqui, fica menos meio. Não. Então, não fica menos meio, fica meio. Derivada do de baixo. 3 meios de tudo aquilo elevado a meio. Entendeu? É derivada do... Eu entendi o que você está pensando também, mas é derivada de baixo. E eu não terminei de derivar o de baixo, porque eu tenho que derivar aqui dentro agora, na regra da cadeia. Que aí eu tenho que derivar... Bom, mas aí derivando isso aqui com relação a z dá zero. Isso aqui com relação a z dá zero. Isso aqui com relação a z, 2. 2 multiplica z menos z'. Certo? O 2 mata esse 2 aqui. Então ficou legal. Então ficou menos 3 R Z menos Z'. Ó, isso aqui é a derivada de baixo. Vezes o de cima. Quem é o de cima? Y menos Y'. Certo? Tudo bem? Y menos Y'. Ainda não vai caber? Tá de sacanagem. Dividido pelo quadrado do de baixo. Quadrado de baixo é R ao cubo, certo? Pelo menos isso, né? Eu não chamei tudo que está aqui dentro de R ao quadrado, Felipe? R ao quadrado elevado a 3 meios. Certo? Que é o quadrado. Não. Como que é a regra da divisão? Derivada do de cima vezes de baixo. Menos derivada do de baixo vezes de cima. Dividido pelo quadrado de baixo. Então fica R ao quadrado elevado ao cubo. Tá certo, fica R a sexta. Tá certo. R a sexta. Obrigado, Felipe. Tudo bem? Show? É, porque na realidade eu estou chamando de baixo de R ao cubo, né? Estou chamando de baixo de R ao cubo. O próximo. Menos. Eu achei que ia caber, cara. Menos. Agora eu tenho que derivar a componente z relativa à variável y. Pelo menos uma coisa vai ficar legal. O quadrado de baixo vai dar a mesma coisa, por isso que eu já deixei ali. Certo? Vamos lá, derivada do de cima. 0. Derivada de cima deve dar 0? Ou eu errei no outro, gente? Não, derivado de cima porque aqui é a componente z só. Né? Então, derivado de cima dá 0. Certo? Vezes de baixo, tchau. Menos. Derivada do de baixo, mesmo esquema. Mesmo esquema. Então vai ficar menos 3R. Com esse menos vai dar mais. 3R. Vezes. Aí o 2 que cortou com 3 meses, né? Y menos Y'. 3. Meus sais minerais. Vou fazer pequenininho aqui.
Aqui como é que ficou? Aqui estava menos, né? Menos 3R, Y, menos Y', Z menos Z', certo? Z menos Z', menos. Aí agora tem que derivar, né? Derivei o de baixo, derivado de cima 0, derivado de baixo 3 meios de R, certo? 3 meios de R. Aí eu derivei, caiu 2, ficou só o 3. Só que o menos, com aquele menos ficou mais 3R, Y menos Y', vezes o de cima, Z menos Z'. Uou! Quanto deu a componente do rotacional? Maravilha, né? Não preciso fazer os outros, né? Porque, assim, espero que vocês tenham percebido que como as derivadas são trocadas, vai acabar ficando a mesma coisa. Portanto, qual que é a nossa conclusão? Rotacional do campo elétrico? 0. Rotacional do campo elétrico é 0. Com consequência, campo elétrico é conservativo. Próximo passo. Existe uma função escalar, que a partir de agora nós vamos chamar de potencial elétrico, para a qual o campo E... Então, vou repetir aqui, que não tem problema repetir o que é importante. Ó. Vamos colocar aqui, ó, conclusão. Ó, não vou nem colocar conclusão. Portanto, por que pareça, eu acho que nós vamos embora mais cedo, hein? Não vamos. Não vamos. Não, a aula está meio de meio. Ó o que a gente colocou aqui, ó. Rotacional, a gente obteve essa maravilha aqui, ó. Rotacional de E é igual a 0. Certo? A gente obteve isso. Isso aqui não é rotacional, gente. Como vocês estão concordando? Rotacional de E é 0. Sabe outra coisa que o rotacional igual a 0 indica? Rotacional de E igual a 0? Só que o campo é conservativo. Estava pensando em outra coisa, deixa para depois. Tá? Não, isso aqui tem a ver com a lei de Kirchhoff. Tá? Rotacional de E é 0. Se o rotacional de E é 0, indica que E é conservativo. Portanto, E deve ser igual ao gradiente de alguma função escalar, de algum potencial escalar. Tudo bem? Tudo certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou por minha conta, mas isso aparece matematicamente, eu vou por minha conta porque eu já discuti isso. Eu vou colocar um menos aqui. Ó. Mas você pode? Posso, porque o menos pode entrar aqui dentro e continua sendo o gradiente. Mas qual a vantagem física de eu colocar o menos? Que eu estou indicando que o campo elétrico aponta para onde o potencial diminui. E aí eu vou definir isso, que é o movimento espontâneo das cargas. O movimento espontâneo das cargas, que é o movimento dado pelo campo elétrico, é no sentido de diminuir o potencial. Tudo bem? Bom, mas qual que é o passo para calcular o potencial? A gente também sabe que é a mesma coisa, que é o seguinte, ó. Uma consequência disso é que a integral do campo elétrico, a integral de caminho do campo elétrico, o que a gente sabe? Que ela independe do caminho. Tudo bem? É como se eu integrasse dos dois lados aqui, ó. Certo? A integral de caminho independe do caminho. É como se eu integrasse dos dois lados. Integral do tipo de trabalho. Só que se eu integrar desse lado aqui,
A integral do gradiente é a variação do potencial escalar. Tudo bem? Só que como eu coloquei um sinal de menos, isso vai ficar um potencial inicial menos um potencial final. Tudo bem? Como ela é independente do caminho, só por uma questão de notação, eu não vou indicar o caminho. Eu vou indicar só a posição inicial e a posição final. Tudo bem? Então eu vou indicar por R a RB. Então vai ser, como eu coloquei o menos, normalmente seria final menos inicial. Por minha conta eu coloquei o menos. Então vai ser inicial menos final. Tudo bem? Qual que é o problema que eu quero resolver agora? Eu quero determinar quem é aquele potencial. Tudo bem? Uma solução seria pegar a equação do campo elétrico, colocá-la aqui dentro e resolver. Aí seria uma integral de linha de uma integral de volume. Certo? Vou fazer desse jeito. Porque do outro eu já fiz. Vamos fazer de jeito diferente. Então, olha o que eu vou resolver, hein, gente? Eu vou pegar a integral de RA até RB do quê? Do campo E é K, integral de volume. Nossa, meu Deus do céu, que preguiça. Rho de R. Que foi? Fala, não entendi. Não, o Wesley gosta das coisas mais difíceis, vamos fazer as coisas mais difíceis. Dever. Escalar. Não estou rindo disso não, estou lembrando de que nós estávamos na academia. Eu queria conversar um negócio queria conversar não, eu queria dar uma zoada, não sei, mas a Lorena estava por perto, falei, não dá não. Aquela parte que eu falei que para treinar qualquer bola serve. Dá uma olhada lá, meu. Ô, gente. Dá uma olhada ali. Ó. Nossa, 3 horinhas só. Meu Deus do céu. Nem dormir é uma das coisas mais maravilhosas que tem na vida. Como eu gosto. Eu gosto de dormir à tarde, cara. Mas eu gosto daqueles cochilos da tarde que se acorda assustado achando que você perdeu a hora. Nossa, cara, perdi a hora, não acordei. Ó. Isso daqui, ó, isso aqui é o campo elétrico. Isso daqui é igual, tem que ser igual a um potencial em RA menos o potencial em RB. Nós vamos achar quem é esse potencial. Presta atenção que o que eu estou fazendo, eu estou exigindo que as cargas estejam concentradas em uma região limitada do espaço. Por quê? Porque eu estou determinando o campo elétrico a partir de uma integral de volume. Então, é um volume delimitado no espaço. Então, a equação que eu vou chegar aqui para o potencial, ela não é válida para aqueles exemplos de fio infinito, de plano infinito, porque eu estou indicando que é uma região limitada do espaço. Tudo bem? E aí, alguém tem alguma sugestão? A mesma ideia daquela hora. Bom, primeiro eu tenho que fazer uma propaganda, né, para os meus seguidores. Esse método também foi eu que inventei. Inventei você não vai achar em lugar nenhum. Aliás, eu dou 10 na média de eletromagnetismo quem achar algum lugar que faz isso que eu vou fazer aqui agora. Tá bom? Olha só. Eu vou permutar as integrais. Porque integral é soma. Eu estou somando uma soma. Só que eu vou trocar a ordem do que eu estou somando. Eu vou permutar, para ser bem sincero, nem eu sei por que isso é válido.
Eu precisaria aprofundar. Eu sei que é uma matemática muito pesada. Porque o que eu vou fazer? Do jeito que está aqui, primeiro eu estou resolvendo a integral de volume e depois eu estou resolvendo a integral de linha. O que eu vou fazer é permutar as integrais de modo a primeiro resolver a integral de linha para depois a integral de volume. Tá certo? Então, olha o que vai ficar aqui, ó. Fica mais comprido que esperança de pobre. Olha lá. Vai ficar isso aqui, ó. Integral de volume. Ó, vai ficar integral de volume. Aqui eu vou ter que pôr um dv, só não estou colocando ainda porque eu não sei o tamanho. Tudo bem? Da integral de linha. Estou permutando. Tá ok? A integral de linha, aqui vai ter um integral de linha de RA a RB. A integral de linha, olha lá, a integral de linha enxerga, a integral de linha enxerga quem? O R. Ou seja, para a integral de linha, o ρ de R' é constante, assim como K. Então, ele sai fora da integral de linha. K, O, de R'. Tudo bem? Então, quem que ficou na integral de linha? Olha quem que ficou, que lindinho que ficou. Ficou o vetor R menos R' pelo módulo de R menos R' ao cubo, produto escalar dr. Então, eu resolvo essa integral de linha e faço a integral de volume. Aliás, o V aqui não está legal, né? Porque esse V aqui pode confundir com esse V do potencial, mas agora já foi. Tudo bem? Tudo isso vai ser o potencial em RA menos o potencial em RB. Show? O que está faltando? Resolver a integral de linha, né? Não sei por que eu estou insistindo com o K ali. O K podia sair das duas integrais, né? Outra coisa que eu agradeço, a minha grande ideia de não trabalhar esse K como 1 4πy0. Ficava ali toda hora, né? O de R', K. Pronto. Então vamos fazer aquela pausa marota para resolver essa integral de linha. Já resolvemos ela, tá? Uma vez. Como é que se resolve uma integral de linha? Primeira coisa a se fazer? Parametrizar a curva. Pausa. Vou fazer uma parametrização bem bonita. Quem é que eu tenho que parametrizar? Eu tenho que parametrizar o R ou o R'? Eu tenho que parametrizar o R. Certo? Então, eu vou parametrizar o R. Só que, como eu sei que é para qualquer curva, eu vou escrever uma parametrização genérica. Então, a minha parametrização é a seguinte, ó. R definido, olha lá, Felipe, no intervalo AB, contra domínio em R3. Aqui, ó, Felipe. Qual a exigência dessa parametrização? Em cima daquilo que você tinha perguntado. A única exigência é que o R de A seja igual ao vetor RA. Tudo bem? Porque a parametrização atuando nesse parâmetro tem que dar o primeiro valor. RA e R de B tem que ser o RB. Show? Tudo bem? E o que essa parametrização faz? Para cada T, ela associa o vetor R de T igual x de T na direção I mais y de T na direção J, z de T na direção Q. Parametrizei. Tudo bem? Depois de parametrizar, o que eu precisaria? Derivar, né? Então, eu preciso achar o vetor derivada. Se vocês lembrarem da aula passada, eu
opto por indicar a derivada temporal por ponto, porque se eu colocar linha eu confundo com posição de carga fonte. Tudo bem? Aí aqui só para ganho de tempo, eu não vou colocar mais a dependência na variável t. Tá bom? Então quem é a derivada? X ponto na direção i mais y ponto na direção j mais z ponto na direção k. Prontinho. Estamos com os nossos... com tudo preparado. Tudinho preparado para resolver a nossa integral de linha. Então, só estou resolvendo a integral de linha, não estou resolvendo a integral... Eu tenho que resolver a integral de linha para depois resolver a integral de volume. Estamos juntos? Tudo bem? Então, vamos lá. Vocês vão ver que a hora que vocês forem fazer a prova, é bom vocês verem as duas demonstrações. A que eu fiz na aula passada, a que eu estou fazendo nessa, que é mais geral, e com a turma da física eu ainda fiz uma terceira. Acredito que é legal ver as três. Tá bom? É que aqui a gente já vai cair direto. Na física eu não fiz assim. Não sei por quê. Também não sei por que eu estou fazendo assim agora. Então, voltando. Então, como é que vai ficar? Ó, integral de linha. Eu não quero ficar escrevendo muito. A integral de linha. Ó, vem comigo. A integral aqui não vai ser mais de RA até RB. Porque eu já parametrizei a curva. A integral agora é de quanto? De A até B. De A até B. Aí eu tenho que fazer o campo atuando na parametrização. Então, ao invés de usar R, eu tenho que usar o R de T. Certo? Só que está R menos R'. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever esse campo R da seguinte forma. Ele é um X de T menos X', só não estou escrevendo na dependência T. Tudo bem? Mais Y de T menos Y' na direção J, mais Z de T menos Z' na direção K, dividido, pelo módulo daquilo tudo ao cubo. X menos X' ao quadrado, mais Y menos Y' ao quadrado, mais Z menos Z' ao quadrado, tudo isso elevado a 3/2. Pronto, pus o campo. O campo tem que fazer o produto escalar com quem? Com o vetor velocidade, né? Tudo bem? O campo tem que fazer o produto escalar com o vetor velocidade. Cara, eu já vou fazer porque ele não tem espaço. Porque olha o que eu ganho. Porque aí vai ficar, a hora que fizer o produto escalar, coordenada aí, com a coordenada aí. Então aqui vai ficar tudo isso vezes x ponto, né? Tudo bem? Tudo bem? Tudo isso vezes x ponto mais y ponto mais z ponto. Pronto. Tudo feito para caber tudo bonitinho. dt. De acordo? Agora é só resolver aquela integral, que está tudo na variável t. Fala? Que eu saiba, não. Porque está aqui 3 meses. Entendeu mesmo? Tá. Então vamos lá. Ó, aqui eu vou fazer de cabeça, gente. Porque eu já fiz isso uma vez. Tá? Você vai fazer de cabeça comigo. Chama tudo que está lá embaixo de U. Chamou tudo que está lá embaixo de U? Chamou? Tá. Tudo que está aqui embaixo é U. Presta atenção. Você chamou tudo que está embaixo de U. Então, essa é igual a integral. Bom, quando t variar, como
Como é que vai ficar o que está aqui embaixo? Tudo que está aqui embaixo? Não, só o argumento. 3 meios, não. Ó, embaixo vai ficar isso aqui, ó. U elevado a 3 meios. Só que eu preciso rever os limites de integração. Tudo bem? E a integral é na variável t. Então, vamos lá. Quando t vale a, quanto é que vai ficar? X de a menos x' ao quadrado, mais x de b menos, mais y de a menos y' ao quadrado, mais z de a menos z' ao quadrado. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso é um módulo de RA menos R' ao quadrado. Porque é x de a menos x' ao quadrado, mais YA menos Y'A ao quadrado, mais YB menos Y'A ao quadrado. X de A na direção I, mais Y de B na direção... X de A na direção I, mais Y de A na direção J, mais Z de A na direção K, é o RA. Por isso que ele é módulo. Tudo bem? É só você lembrar isso aqui. Ó, é melhor, olha aqui. O que está aqui é isso aqui, não é? Nossa, até mais fácil. Quando T vale A, eu estou no RA. Então é RA menos R ao quadrado. E o limite superior? O limite superior é RB menos R' ao quadrado. Pronto. Oi? Ah, perfeito. Tudo bem? Então foi isso. Mas ali eu só troquei de baixo. Qual que era o próximo passo? Calcular o DU, né? Calcular o DU. Se tudo isso é U, vamos derivar com relação a T? 2x menos x', x ponto. Mais 2y menos y', y ponto. Mais 2z menos z', z ponto. Tá vendo que tal numerador? Tal numerador. Tá, relata duas vezes o numerador, né? Então é du sobre 2, né? Tudo bem? du sobre 2. Pronto. Agora eu estou pronto para resolver a minha integral de linha. Quem que você chamou de U? Quem você chamou de U? X menos x ao quadrado mais y. Deixar só esses dois. Tem o Z. Deriva. Deu. Deriva a regra da cadeia, né? X menos x', x ponto, mais y menos y', y ponto. Tudo bem? Então agora é só resolver a integral. Fala uma primitiva de U elevado a menos 3 meios. U elevado a menos meio sobre menos meio. Aí o 2 passa multiplicando. Então é 2 vezes U menos 2U elevado a menos meio. Certo? O 2 cancela com o 2. Tudo bem? Então vai ficar só menos U elevado a menos meio. De acordo? De acordo ou não? Menos U elevado a menos meio. Tá. Se é menos U elevado a menos meio, então eu vou inverter o intervalo de integração, que vai ficar só U elevado a menos meio. Então fica U elevado a menos meio, que é 1 sobre a raiz de U. 1 sobre módulo de RA menos R'
menos 1 sobre módulo RB menos R'. Certo? Tudo bem? Deixa eu ver. Tudo certo? Só tem que ver que eu vou ter que fazer uma consideração agora, porque já que a integral de linha está resolvida, tá. Agora eu vou fazer uma consideração para eu poder... que eu deveria ter feito no começo. Ó, eu percebi agora. Eu estou calculando... Ah, não, tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Da maneira que eu fiz, tá tudo certo. Eu só vou querer fazer... não tem nada errado, tá? Nada errado. Por quê? Porque dificilmente eu erro. Bom? Eu só vou fazer umas outras considerações que eu vou considerar daqui. Quando a gente vai tratar de potencial, inclusive quando vocês vão mexer em programas, a primeira coisa que você precisa é definir um ponto para o qual o potencial vale 0. Por quê? Porque o potencial, o que é o potencial? O potencial é a função cujo gradiente vai dar o campo elétrico. Concorda? Vamos falar gradiente. O potencial é a função cuja derivada dá o campo elétrico. Tudo bem? Fala uma função qualquer aí cuja derivada dá o campo elétrico. Qualquer. Pensa aí. Dependendo de x. Qualquer coisa, gente. Fala qualquer coisa dependendo de x. Fala qualquer coisa dependendo de x, caralho. 3x. Não, qualquer coisa dependendo só de x. X quadrado. Nossa, gente, que dificuldade. X quadrado. Imagine que você chegou que o potencial é x quadrado. Se o potencial é x quadrado, quanto é que é o campo elétrico? Menos 2x. Porque o campo elétrico é menos a derivada. Entenderam? Então vamos de novo. Se o potencial é x quadrado, quanto é que é o campo elétrico? Só que aí o Wesley achou outro potencial. O Wesley achou o potencial x quadrado mais 3. Quanto que dá o campo elétrico? Menos 2. Deu a mesma coisa. Isso por quê? Porque o potencial elétrico não tem significado físico. Como o significado físico não está no potencial, o significado físico está aqui, ó, na diferença de potencial. Porque a diferença de potencial que está relacionada ao trabalho. Tudo bem? E é a variação do potencial que está relacionada ao campo elétrico. Então, o valor mesmo do potencial não tem significado. O que interessa é a diferença do potencial. Vocês que estão fazendo circuito elétrico, principalmente em análise nodal, vocês percebem a primeira coisa em análise nodal. Escolhe um ponto para o potencial ser nulo. Putz, eu posso escolher qual que eu quiser? Pode. Porque lá é só o vocabulário. O que interessa é a queda do potencial. Tudo bem? Então, o potencial elétrico, ele não tem significado físico. O significado físico está na diferença de potencial. Então, a gente escolhe um ponto para qual o potencial seja nulo. Em geral, quando a distribuição de carga-fonte é limitada, o ponto para o qual eu considero o potencial nulo é o infinito. Por quê? Vamos imaginar. Você tem uma carga aqui. Uma carga-fonte positiva. Você traz outra carga-fonte positiva aqui. Ela tem energia armazenada, não tem? Que tipo de energia que ela tem armazenada? Energia potencial elétrica. Se eu soltar, ela vai transformar essa energia potencial elétrica em quê? Energia cinética. À medida que a energia potencial diminui, a energia cinética aumenta. Para onde que ela vai? Para lá. Então, para lá indica que a energia potencial está
diminuindo. Então, qual é o melhor lugar para considerar que a energia potencial é nula? No infinito. Porque pelo menos eu não preciso tratar com energias negativas. Você pode colocar qualquer outro ponto, mas como ele vai andando sempre diminuindo a energia, se você colocar o zero aqui, para lá a energia vai ser negativa. Tudo bem? Então eu vou considerar o seguinte. Eu vou considerar que o RB é esse ponto para o qual o potencial é nulo. Tudo bem? Vamos ver se faz sentido? Se eu considerar que o RB é o ponto para o qual o potencial é nulo, e eu não vou tratar RA, eu vou chamar só de R. Porque no fundo eu quero o potencial dependendo da posição R. Tudo bem? Quando eu venho para cá, o que vai ficar? Vai ficar isso. Aqui é o infinito, né? Mas não tem problema, eu vou manter RB. A única coisa que eu tenho que lembrar é que o potencial em RB é zero. Estamos juntos? E o que acontece aqui? Onde é que está RB? No infinito, não está? RB, eu não falei que é um ponto lá no infinito, lá longe? Então, quanto que dá 1 dividido? Vai para zero. Aqui vai ficar um R menos R'. E tudo isso vai para zero. Mais do que a matemática, entenderam as considerações físicas? Tudo bem? Então tá bom. Então, resolvida a integral de linha. Posso voltar agora aqui, então. Agora eu posso voltar. E encerrar a aula. Fala. Isso. Exato. É o trabalho. Então vamos aqui, ó. É o trabalho que eu tenho para levar uma carga desde o ponto R até infinito. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Aí vai ficar V de R. O trabalho que eu tenho, não. Opa, eu fazendo cagada. É o trabalho que o campo realiza, né? O trabalho que o campo realiza para levar ela até infinito. Ali é zero. Mas então vamos ver então? Então, olha lá. Deixa eu só corrigir aqui também. Aqui. E aqui. E o V de B é zero. Ok? Olha para aquela lá que eu acabei de apagar. O que ficou do lado de lá? V de R igual. O que ficou agora então? K. Depois do K. Integral de volume. Depois da integral de volume. Densidade, a qual depende do R', vezes a integral de linha. Mas quanto que deu a integral de linha? 1 pelo módulo de R menos R'. dV. Acabou. É assim que se calcula o potencial. Certo? Ah. Eu resolvi o problema. E aí eu considerei que aqui é zero, né? Porque o R é infinito. Então o resultado da integral de linha deu 1 pelo módulo de R. Sim, porque outro. Ah, tá. Porque a primitiva aqui deu menos U elevado a menos meio. Aí eu inverti o intervalo de integração. Tudo bem? Qual que é a vantagem? Dá uma olhada para essa expressão. Como é que é o campo elétrico mesmo? Última vez que eu escrevo. É K, integral, volume, ρ de R', R, R', módulo de R menos R' ao cubo dV.
Qual dos dois é mais fácil? Aparentemente mais fácil de resolver? Qual das duas? A de baixo você tem 3 integrais para resolver, né?